Olá, queridos, bem-vindos! Esta é a série Divorciados. Hoje é o segundo episódio da série, onde nós estaremos falando um pouquinho sobre divorciados e a sexualidade. Antes, porém, eu quero te convidar a assistir o primeiro episódio da série. Caso você ainda não assistiu, vá lá no nosso canal e veja. Bem, o IBGE nos mostra que a cada 3 casamentos realizados aqui no Brasil, 1 termina em divórcio. O número de pessoas divorciadas aumentou e, em contrapartida, o número de casamentos diminuiu. E quando eu vejo esses dados, eu recordo de uma pessoa que um dia, de maneira bem eufórica, me disse que o divórcio era uma tragédia. E eu tenho que concordar. O divórcio é uma tragédia moral, é uma tragédia emocional, pode ser uma tragédia espiritual, financeira. O divórcio é doloroso, é destrutivo, inclusive ele pode ser devastador para algumas pessoas por causa da rejeição que o acompanha. Os especialistas nos dizem que leva em torno de 2 a 4 anos para que uma pessoa possa neutralizar as recordações negativas e estabelecer um novo estilo de vida. Além disso, eles também nos falam, das fases do luto que toda pessoa divorciada deveria vivenciar. A primeira fase é a negação, onde a pessoa não aceita a realidade que está vivendo. Segunda fase, vem sentimentos de indignidade. A pessoa se sente frustrada. Normalmente, uma pessoa que está passando por um divórcio ou que está recentemente divorciada, ela tem problemas com baixa autoestima. Em seguida, vem sentimentos intensos de raiva e também intensos de aflição. Por que aflição? Porque houve uma perda, Uma perda dos valores que aquele casamento representava, uma perda dos sonhos, inclusive uma perda do cônjuge. E a última fase é a fase da aceitação, onde de fato a pessoa, estaria preparada para recomeçar. Hoje, porém, eu quero trabalhar com vocês 3 pontos que são essenciais pós-divórcio e que inclusive vai influenciar muito na nossa sexualidade. O primeiro ponto que eu quero destacar é: nós precisamos superar, as feridas e os traumas que essa relação passada deixou. Quando nós entramos numa nova relação sem ter superado esses traumas, nós temos muito mais chance de novamente nos magoarmos, inclusive magoar outra pessoa. Então, primeiro, supere as feridas e os traumas da relação passada. Segundo aspecto, você precisa conhecer as causas, os motivos que te levaram a vivenciar um divórcio. Onde você errou? Você precisa descobrir isso, não é para que você viva se culpando, mas para que você, num próximo relacionamento, saiba quais foram os seus erros e que não os cometa mais. Inclusive, existe uma frase que diz que a pessoa que não aprende com seus erros, ela está destinada a repeti-los. Então precisamos saber onde erramos para evitar novamente cometermos esses erros. E por último, nós precisamos deixar o medo de lado. Normalmente as pessoas têm medo de se relacionar novamente, de casar-se novamente. Eu quero dizer para você que ao lado de Deus você pode recomeçar e construir um futuro maravilhoso, glorioso. Mas nós precisamos recomeçar. Então, recomece primeiro com Deus, cuide da sua vida espiritual. Segundo, recomece consigo mesmo. Cuide da sua autoestima. Queridos, a cura é solitária. E aí, eu acredito que é um dos maiores erros que a maioria dos divorciados cometem. Eles buscam em outra pessoa a solução para seus problemas, para suas carências, para a sua solidão, inclusive para a falta de sexo. Nós precisamos primeiro ter esse tempo com a gente mesmo. Essa cura, ela é solitária, não é outra pessoa que vai proporcionar isso para você. Não se esqueça disso. Mas você pode estar pensando aí, Lídia, e o sexo? Como lidar com a falta de sexo?
Primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que não é uma situação fácil, é difícil uma pessoa que já teve uma vida sexualmente ativa e de repente ter que lidar com a falta. Até mesmo porque existe a memória corporal. O que é a memória corporal? São mensagens que o próprio corpo emite. Essas mensagens, elas podem ser boas ou más, mas que no fundo expressam a necessidade do corpo. Então essas mensagens corporais, elas são lembranças de uma relação passada, de um toque recebido, de uma carícia, de um beijo, e que não é fácil lidar com isso. Muitas vezes não estamos nem pensando em sexo e de repente o corpo traz essas memórias corporais. Não é fácil, querido, como eu disse, mas é algo que a gente tem que aprender a lidar e a viver com isso. Outro problema que o divorciado enfrenta é a questão da masturbação. Muitas pessoas têm problemas com esse vício. Se o seu caso é grave, é sério, eu te recomendo a buscar uma ajuda profissional. Mas hoje eu quero deixar uma receita infalível para você. Busque o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. O meu desejo, querido, é que você esteja conectado à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Porque quando nós estamos conectados a Ele, nós temos a capacidade, de resistir, a essas situações adversas e difíceis que a vida nos proporciona. Então, o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, ele só pode ser concedido se você estiver na presença de Deus. Então, nós precisamos estar na presença de Deus para desenvolvermos esse fruto tão essencial para trazer alguns ajustes, relacionados à nossa vida sexual. Mas eu quero também te lembrar que muitas vezes o problema ele não está relacionado da cintura para baixo, não está nos nossos órgãos genitais. Muitos dos nossos problemas relacionados ao sexo está aqui, queridos. São crenças limitantes que nós trazemos. É impossível viver sem sexo. É impossível um divorciado não se masturbar. Muitas dessas crenças limitantes, elas foram colocadas, impostas pela sociedade, por um parente, por um familiar. Elas foram colocadas, inclusive, até por nós mesmos. Mas eu quero dizer para você que é possível sim um divorciado viver sem sexo. É possível sim um divorciado viver sem se masturbar. De que forma? Tendo o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio. É por isso que eu quero desafiar a você, neste momento, aí a presença do maior psicólogo do mundo, Jesus. Jesus é o único que verdadeiramente transforma e muda caráter. Eu quero te convidar para que você vá até a presença dele, para que ele possa reestruturar suas crenças. E o meu desejo é que você continue e seja um vitorioso em nome dele. Deus te abençoe.